Okay, good evening. Boa noite. This is the question and answer time, Nós vamos começar com perguntas e respostas and we will try to answer as many as we can. e vamos procurar responder o maior número de perguntas, porque são muitas. So I can't go into great details, Não vou poder entrar muito em detalhes. and I am not the Bible answer man. E eu não sou o homem das respostas da Bíblia. I'm not the expert. Eu não sou o perito. You must each check it out for yourself. Vocês têm que verificar as respostas por vocês mesmos na palavra. You don't just take what I say Vocês não devem pegar aquilo que simplesmente eu digo, or what your pastor says ou que o seu pastor diz, or anyone else. ou qualquer outra pessoa. You remember the Bereans. Lembrem-se dos bereanos. They searched the scriptures to see whether what Paul was saying was biblical. Eles foram sondar nas escrituras para ver aquilo que Paulo estava dizendo era bíblico ou não. And they were commended for doing it. E eles foram elogiados por fazê-lo. So you must check everyone. Então vocês precisam verificar tudo aquilo que é dito nas escrituras. Because one day when you stand before the Lord, Porque um dia, quando você estiver diante do Senhor... Pergunta sobre a porta do Messias em Jerusalém. Sabemos que a porta foi lacrada pelos islâmicos e construído um cemitério em sua frente. Como resolver essa questão, visto que o Messias precisa passar por ela e os islâmicos, sabendo disso, a lacraram? oh yeah, right. Okay, how does the Messiah open a door that the Muslims have closed? Como é que o Messias abre a porta que os muçulmanos lacraram? Just like that. Assim, ó, estalar de dedos. No problem. Não vai ter problema algum para fazer isso. And they have a cemetery in front of it. Há um cemitério logo ali à frente da porta. That doesn't matter. Isso para Jesus não é nada. The Messiah walks right through. Ele vai passar por essa porta sem qualquer problema. He is not bound by our limitations. Ele não está preso às nossas limitações, meus irmãos. Okay, what else? Ok. In the invasion of Afghanistan and Iraq, was the U.S. instrument used by God? And then you're going to answer this during your speech, what they're doing to Israel. Should we pray that it will continue to be the most powerful? Okay, you better read it to them. Duas perguntas, porque uma terceira que vai ser respondida na palestra. No episódio da invasão dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque, os Estados Unidos foram um instrumento usado por Deus? E a segunda é, devemos orar para que os Estados Unidos continuem sendo a nação mais poderosa da Terra? I couldn't say how God is using the United States. Eu não poderia dizer como Deus está usando os Estados Unidos. Will we be able to bring democracy into Iraq and Afghanistan? Será que nós seremos capazes, como Estados Unidos, de trazer a democracia para o Iraque e para o Afeganistão? You understand that Islam cannot survive under democracy. Vocês entendem que o Islã não sobrevive na democracia. These are the most vicious, oppressive countries in the world. Os países islâmicos são os países mais violentos que mais perseguem as pessoas no mundo inteiro. What will we do in Iraq? O que faremos nos Estados Unidos? It would be terrible if we replace Saddam Hussein, a secular dictator, Seria terrível se nós substituíssemos Saddam Hussein, um ditador secular, with religious dictators. por ditadores religiosos. I don't know what is going to happen there. Eu não sei o que vai acontecer. Now, you could be thankful that the United States is the most powerful country in the world. Vocês podem ser gratos a Deus pelo fato dos Estados Unidos ser a nação mais poderosa do mundo. When we sent a bomb through the front door of the Chinese embassy, you remember, in Yugoslavia? Quando nós mandamos uma bomba através da porta da embaixada chinesa na Iugoslávia,
And then we apologize, oh, sorry, we made a mistake. E aí nós pedimos desculpa e dissemos, sentimos muito, cometemos um erro. We don't make those mistakes. Nós não fazemos esse tipo de erro, não cometemos esse tipo de You erro. give us an address anywhere in the world, Você nos dá um endereço em qualquer parte do mundo and we'll send a bomb through the front door from 500 miles away. e nós vamos mandar uma bomba naquele endereço pela porta da frente a 500 milhas de distância. And you haven't even demonstrated the weapons we have. E vocês não viram ainda demonstradas as armas que temos. This is the only thing that holds back the Muslims, É a única coisa que segura os muçulmanos, that holds back China. que ainda segura a China. We were just saying to China, look, lay off of Formosa. Nós estávamos dizendo para a China há pouco tempo, deixe Formosa em paz. We're too strong for you. Nós somos fortes demais para vocês. And by the way, Israel is even better. Aliás, Israel é mais forte do que nós somos. We don't train the Israelis. Nós não treinamos os They're israelenses. better than we are. Eles são melhores do que nós somos. Now, as far as the United States being the most powerful country in the world, Com relação aos Estados Unidos ser a nação mais poderosa do mundo, I wouldn't pray for that. eu não oraria por isso. Furthermore, we have a very dangerous situation in the USA. Além disso, nós temos uma situação muito perigosa nos Estados Unidos hoje. As far as we know, Al-Qaeda has maybe 10 dirty nukes inside the U.S. Até onde nós saibamos, a Al-Qaeda hoje tem 10 bombas nucleares infiltradas dentro dos Estados Unidos, in suitcases. em malas. We don't know where they are. Não sabemos onde elas estão. For example, if you've been here before, you may have heard me say, Vocês já estiveram na conferência antes, talvez já me ouviram dizer isso. I can prove the existence of God by who He sits me next to on airplanes. Eu posso provar a existência de Deus a uma pessoa que Ele coloca ao meu lado sentado no avião. And usually it's someone who needs the gospel. E geralmente alguém que está precisando ouvir o Evangelho. But about 2 weeks ago, the Lord sat me next to one of the top men in counterterrorism in the U.S. E há 2 semanas atrás, Deus me colocou ao lado de um dos homens de escalão mais alto de contra-terrorismo dos Estados Unidos. He was on his way for a meeting with the Russian and the Mossad, the Israelis, counterterrorism people. Ele estava indo numa viagem para se reunir contra o Mossad, o contra-terrorismo israelense e russo. And I asked him that question again. E eu fiz a pergunta a ele mais uma vez. Do they really have these dirty nukes in America? Será que essas bombas existem realmente nos Estados Unidos? He said yes. Ele disse sim. They came across the Mexican border, Vieram pela fronteira mexicana. but we don't know where they are. Não sabemos onde elas estão. We're trying to find them. Estamos tentando encontrá-las. I said, well, why haven't they used them yet? E por que que eles ainda não as detonaram? He said, we don't know. Ele disse, nós também não sabemos. They talk about an American Hiroshima. Eles falam acerca de um Hiroshima americano. That they will set these off in New York, Chicago, Washington, D.C., Los Angeles, Que eles all at vão once. soltar essas bombas em Chicago, Nova York, Los Angeles, tudo de uma vez só. And they're waiting for the right moment. E que eles estariam esperando o momento adequado. I don't know. Eu não sei. If that happened, the United States is no longer the most powerful nation in the world. Se isso vier a acontecer, certamente os Estados Unidos não serão mais a nação mais poderosa da Terra. It would destroy the U.S. Isso destruiria a Terra. Now, we know that China would not nuke us. Nós sabemos que a China não haveria de mandar uma bomba nuclear para nos atingir. If they did, they would lose their biggest customer. Porque se eles fizessem isso, eles perderiam o seu maior cliente comercial. See, Arno was explaining how this world is all one. Arno nos explicou como é que esse mundo é um só em termos de comércio. Some people say maybe President Bush has told them, you do that and we will nuke Mecca. Quem sabe, alguns têm dito que o presidente Bush diz assim, se vocês soltarem as bombas nucleares nos Estados Unidos, nós vamos soltar uma bomba nuclear em Meca. But you see, the problem is that the Muslim terrorists, they don't all agree with one another. O problema é que os terroristas muçulmanos não concordam uns com os outros. So you could have
Saudi Arabia say, don't do it. Você poderia ter a Arábia Saudita dizendo numa hora dessa, não faça isso. Egypt could say, don't do it. O Egito talvez dissesse, não faça isso. But the Muslim terrorists hate Saudi Arabia and Egypt also. Mas os terroristas muçulmanos também odeiam a Arábia Saudita e o Egito. I don't think there's any control. Eu não creio que haja qualquer controle. So I don't know. Então a minha resposta é, eu não sei. It's a mystery to me. É um mistério para mim. I'll give you one other mystery. Mais um mistério. In the United States today, Nos Estados Unidos hoje, 800,000 truck and trailers with hazardous materials, high explosive gasoline across our highways every day. 800,000. 800 mil caminhões ou trailers com material altamente explosivo trafegam pelas nossas estradas diariamente. I can tell you, I don't know all the other states, but in California, Eu não conheço a situação de outros estados, mas eu sei que na Califórnia, about 50% of the drivers are Muslims. que cerca de 50% desses motoristas são muçulmanos. They are not stopped at any state borders. Eles não são parados em qualquer fronteira de um estado para o outro. 10 of the 19 hijackers had hazmat, hazardous material licenses. 9 dos sequestradores daqueles aviões de 11 de setembro tinham Yeah, for driving these. eles tinham a licença de motorista para dirigir esse tipo de caminhão ou trailer com material altamente tóxico ou explosivo. We think that was plan B. Nós achávamos que isso seria o plano B. You can imagine tunnels under the Hudson River, New York, Washington, across the country. Você pode imaginar túneis explodindo através do país, como nós temos túneis perto de Nova York e de Washington, On the Golden Gate Bridge across San Francisco. ou na ponte Golden Gate em São Francisco. Why haven't they done it? Por que não fizeram isso ainda? I don't know. A resposta é, eu não sei. Something we are working to try to find out. Algo que nós estamos tentando decifrar. Yeah. Okay, well, I think we better get on with our message. Nós temos outras perguntas, mas nós temos que entrar na mensagem, então nós vamos deixando para mais tarde um pouquinho. Sorry that we didn't get to answer all of them. Sentimos não ter chegado a todas. Well, what was the next one? Let's try one more real Ok, fast. mais uma. Simplesmente mais uma. O senhor tem conhecimento atual que o presidente dos Estados Unidos, George Bush, é membro de uma sociedade secreta satânica chamada Skull and Bones, Caveira e Ossos, junto com seu pai George Bush e o ex-presidente Bill Clinton, e eles se dizem cristãos, assim como membros de igrejas evangélicas. Yeah, I have read and studied all of this. Eu já li, já estudei bastante a esse respeito. Sometimes it's a bit sensational. Muitas vezes há um bocado de sensacionalismo nessas coisas. As far as I know, Skull and Bones was a university secret society. Até onde eu saiba, essa sociedade Caveira e Ossos era uma sociedade secreta de uma universidade. I couldn't say that they have any power. Eu não poderia dizer para vocês que essa sociedade tenha algum poder. I couldn't say that the president still belongs to that. Eu não poderia afirmar que o presidente pertence a isso ou ainda pertence a essa sociedade, Or that it influences him at all. ou que isso haveria de influenciar um homem como presidente. So far as I know, he doesn't even belong to it anymore. Até onde eu saiba, certa feita ele pertenceu, mas até onde eu saiba ele não pertence mais. Yeah. I don't know, but I wouldn't be concerned about that. Eu não sei a resposta completa, mas eu não me preocuparia com isso. I think we have bigger problems. Eu creio que temos problemas maiores do que esse. Well, let's ask God's guidance Vamos pedir a orientação do Senhor on the rest of the evening. para o restante desta noite. Father, thank you again for your love and grace and mercy. Pai, mais uma vez te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça e a tua misericórdia. Thank you for your kindness and patience with us. Obrigado por tua bondade, a tua paciência para conosco.
Father, thank you for the redemption we have in Christ Jesus. Obrigado, Senhor, pela redenção que temos em Cristo Jesus. And we pray for every person here in the conference who knows you, E nós oramos por todos aqueles que aqui estão na conferência e te conhecem, that we would get to know you and your word better, para que nós conheçamos ao Senhor e a Tua Palavra de uma forma mais profunda. and for any who do not yet know you, E quem sabe por alguém aqui presente que ainda não te conheça, that they will come to put their faith and trust in Jesus para Christ. que venha ao ponto de colocar sua fé pessoal em Cristo Jesus, a sua confiança em Cristo. We ask this in His name. Pois nós oramos em nome dEle. Amen. Amém. Okay, my topic tonight is Judgment Day. O meu assunto de hoje é o dia do juízo. That comes from my latest book, Isso vem do meu livro mais recente. my most important book, I believe. Eu creio que é o livro mais importante que eu já escrevi. And I believe they are working to translate this into Portuguese so you will have it here. E eu entendo que providências já estão sendo tomadas para a tradução desse livro no português para que vocês o tenham aqui. I didn't try to get the usual Christian leaders to endorse the book. Eu procurei não ir atrás do endosso dos costumeiros líderes cristãos que endossam livros. We have some non-Christians, Alguns não cristãos recomendaram o livro, but we also have Christians, mas também alguns cristãos, but from the military. mas do âmbito militar. We have a general, Um general escreveu, retired Air Force general. um general reformado da Força Aérea. We have an Israeli retired general, Temos um general reformado da Força Israelense, one of the most highly celebrated generals in Israel's history. um dos generais mais celebrados da história de Israel. He's been in every war, Esteve em todas as guerras. wounded 7 times. Foi ferido 7 vezes. 83 years old, he's still active in intelligence. Com 83 anos de idade, ele continua ativo no serviço de inteligência. He couldn't put this book down. Ele não conseguiu parar de ler o livro. He read it in one sitting. Ele o leu ao estar em uma certa cidade. And he says everyone must read it. E ele diz que todos têm que ler esse livro. Now, is he a Christian? Ele é cristão? I don't know. He might be. Eu não sei, quem sabe ele seja. But he does believe in the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Mas ele crê no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. He believes that God has protected Israel Ele crê que Deus tem protegido a Israel and has protected his life. e tem protegido a vida dele. He carries 2 Bibles with him everywhere he goes. Ele leva 2 Bíblias consigo onde quer que ele vá. I asked him how many of the top Israeli military people would agree with you. E eu perguntei para ele quantos dos homens de primeiro escalão da vida militar israelense concordam com o Senhor, Who really believe in God. que realmente creem em Deus. He surprised me. Ele me surpreendeu. He said he thought about 30%. Ele, na ótica dele, cerca de 30%. Well, Judgment Day. Dia do juízo. I believe God's judgment is coming upon this world for what they've done to Israel. Eu creio que o juízo de Deus sobre esse mundo vai vir pelo que o mundo tem feito a Israel. Let's very quickly kind of summarize what we talked about this morning. Vamos rapidamente resumir o que falamos pela manhã. Prophecy is unique to this book. Profecia é única a este livro. It's the greatest proof God offers of His existence, É a maior prova que Deus oferece da sua existência. and the Bible is His Word. E que a Bíblia é a sua palavra. The number 1 topic of prophecy is Israel. E o tópico número 1 das profecias bíblicas é Israel. 2,900 times in the Bible you have the word Israel. 2900, ok. 2.900 vezes nós temos a palavra Israel presente na Bíblia. 203 times God is called the God of Israel. 203 vezes Deus é chamado de o Deus de Israel. He's never called the God of the Brazilians Ele nunca é chamado de Deus dos brasileiros, or the Americans ou dos americanos, or French or Germans ou franceses, alemães, or Arabs ou árabes,
Or Muslims. ou muçulmanos. That's a lie. Allah is not the God of the Bible. Isso é uma mentira. Alá não é o Deus da Bíblia. And yet the Catholic Church says so. E ainda assim a Igreja Católica diz que é. Leading evangelicals say so. Muitos líderes evangélicos dizem que é. I don't know if we can get into that. Eu não sei se devemos entrar nesse assunto. But Israel is the major topic of the Mas Bible. a verdade é que Israel é o tópico principal das profecias. Now, we are talking primarily about prophecies being fulfilled in our day. Estamos falando hoje de manhã sobre profecias que estão se cumprindo em nossos dias. Remember, God said He would scatter these people if they disobeyed Him. Você se lembra que Deus disse que espalharia esse povo se eles o desobedecessem? To every nation on the face of the earth. E eles seriam espalhados a todas as nações da terra. You could read Amos 9:9, for example. Amós 9:9, por exemplo, I'll sift you like wheat among all the nations of the earth. Sorry, I should have given you some notice. 9:9. 9:9. See if that's what it says. Yeah. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira e nenhum grão cai na terra. It happened. Isso aconteceu. You find them everywhere. Você os encontra por toda parte do mundo. He said they would be hated and persecuted like no other people. Ele disse que eles seriam odiados e perseguidos como nenhum outro povo. And we'll talk a bit more about that this evening, God willing. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente esta noite. He said they would be preserved. Mas ele disse que eles seriam preservados. He would bring them back into their land. Ele os traria de volta à sua terra. And you know that has happened. E você viu que isso já aconteceu e está acontecendo. Unique in the history of this world. Isso é um fato único, singular na história do mundo. He said they would not be accounted among the nations. Ele disse que eles não seria contado entre as nações. He separated them from all other Ele people. os separou de todas as demais nações. And we gave you documentation how that's true today. E nós demos para vocês provas de como isso é fato hoje. The Bible said all of Israel's neighbors would be united against her. E a Bíblia diz que todos os vizinhos de Israel se reuniriam contra Israel. First time in history. A primeira vez na história que isso está acontecendo. They used to fight one another. Eles costumavam brigar uns com os outros. They've been united through Islam. Mas eles foram unidos através do Islã. And Islam's common hatred for Israel. E pelo ódio comum que o Islã nutre a Israel. Now, two things you must never forget about Islam. Duas coisas que vocês não podem se esquecer com relação ao Islã. Number one, Islam must conquer the world. O Islã, para eles, precisa conquistar o mundo. Yet the lie continues, oh, Islam is peace. Ainda assim, perpetua-se a mentira de que o Islã é paz. You know, not too many centuries ago, Vocês sabem que não são passados não poucos séculos Islam created the most powerful empire que o on Islã earth. criou o império mais poderoso da Terra, à sua época. Fastest spreading empire. O império que mais rapidamente se espalhou. It went all the way from France to China. Ele ia da França até a China. And they killed millions. E eles mataram milhões de pessoas. Historians say the takeover of India is the bloodiest story in history. Os historiadores dizem que a tomada da Índia é a tomada mais sangrenta da história da humanidade. They killed more in India than Hitler killed. Eles mataram mais pessoas na Índia do que Hitler matou na Segunda Guerra. You've all heard of the Taj Mahal. Vocês já ouviram falar no Taj Mahal? Probably you didn't know it was built by a Muslim mogul. Mogol. Mogul, well, a leader. Okay. Vocês talvez não saibam que ele foi construído por um líder muçulmano. With 20,000 slave laborers, Com 20 mil escravos trabalhando na construção. he killed thousands. Ele matou milhares. So Islam must take over the world. Então, o Islã precisa controlar o mundo. And they cannot give back any territory that they took. E eles não conseguem obter de volta território que eles um dia conquistaram. Now let me quote Muhammad. Eu vou citar Maomé. Muhammad said, Allah has commanded me to fight against all people. Maomé disse, Alá me ordenou a lutar contra todos os povos. I'm not making this up.
Eu não estou inventando isso, gente. We document it for you in the book. Isso está documentado no All, livro. all the sources where it's recorded. Todas as fontes são citadas. He has commanded me to fight against all people until all people confess there is no God but Allah and Muhammad is his prophet. Ele me ordenou a lutar contra todos os povos até que todos os povos admitam que não há Deus senão Alá e que não há profeta senão Maomé. Seu profeta é Maomé. Islam divides the world into two sections. O Islã divide o mundo em dois. It's called Dar al-Islam, the house of Islam, Dar al-Islam, ou a casa de Islã, and Dar al-Harb, the house of war. e Dar al-Har, ou a casa da guerra. And there is a perpetual jihad E from existe- Islam against all nations. E existe um jihad perpétuo do Islã para com as nações. We have the records of these hijackers. Nós temos o registro desses sequestradores de avião. Some of them were late for the plane. Alguns deles chegaram atrasados para pegar o seu voo. They left their rented cars Eles deixaram seus carros alugados no aeroporto and their baggage, e a bagagem and they ran to the airplane. e correram para o avião. We have followed their steps. Nós seguimos os passos desses sequestradores. We know the prayers they prayed to Allah. Nós sabemos as orações que eles fizeram a Alá. We know the purification ceremonies they went through to prepare to kill Nós thousands of people. sabemos as cerimônias de purificação pelas quais eles passaram, se preparando para matar aqueles milhares de pessoas. This was all done in the name of Allah to advance the cause of Islam in the world. Isso foi feito tudo em nome de Alá para perpetuar a causa do Islã no mundo. So please understand that. Então entendam isso muito claramente. When President Bush says Islam is peace, it is a lie. Quando o presidente Bush diz que o Islã é uma religião de paz, isso é uma mentira. We call it politically correct. Nós chamamos isso hoje de politicamente correto. It is not true. Não é verdade. Secondly, Em segundo lugar, Islam must kill all Jews. The Muslims must kill all Jews. em segundo lugar, os muçulmanos precisam matar todos os judeus. Let me quote you. Eu vou citar aqui, ler uma citação. In the book, I give you the documentation. No livro eu dou todas as referências. See, you not only have the Quran, Não, it's like their Bible, eles não têm apenas o Alcorão, que é como que é a sua Bíblia, but you have what's called the Hadith. mas tem-se também o Hadith. That is as authoritative as the Quran. E ele possui tanta autoridade quanto o Corão. The Hadith are the sayings and deeds of Muhammad as recorded by his closest companions. Então, o Hadith são as falas e os feitos de Maomé registrados pelos seus companheiros mais íntimos, mais chegados. So I'm quoting from the Sahih Bukhari Hadith. Eu estou citando então o Sahih Bukhari Hadith. You can get it from that website. Ok, e isso está no website www.uga.edu/islam/hadith.html. This is from volume 4, book 52, number 176. Let me repeat that. www.uga.edu/islam/hadith com th.html. Depois vocês me procuram, eu passo. It'll be on the recording. You need to get the recording. Listen to what Muhammad said. Ouçam o que Maomé disse. You can just read that. Allah's apostle said, "You Muslims will fight the Jews till some of them will hide behind stones. The stones will betray them, saying, 'Oh, Abdullah, slave of Allah, there is a Jew hiding behind me. Come and kill him.'" O apóstolo de Alá diz: vocês, isto é, os muçulmanos, lutarão contra os judeus até que alguns deles se escondam atrás das rochas. As rochas os trairão dizendo: ó Abdullah, que quer dizer escravo de Alá, há um judeu se escondendo atrás de mim, venha matá-lo. Now there are many accounts of this. Há muitas situações retratadas de acontecimentos desse tipo. That was narrated by Abdullah bin Umar. Isso foi narrado por Abdullah bin Umar. Another one narrated by Abu Hurairah,
Hurera. outro narrado por Abu Hurara. And others say the last day will not come E outros dizem, não virá o dia final until the Muslims kill all the Jews. até que os muçulmanos tenham exterminado todos os judeus. Now, what is the last day? O que é esse dia final? The last day is the day when the Muslims get resurrected. O dia final para eles é quando os muçulmanos ressuscitarem. And when they're resurrected, then their good deeds are weighed against their bad to see if they will get to paradise. Aí, quando eles ressuscitarem, as boas ações deles serão pesadas contra as más ações para ver se eles vão ou não para o paraíso. Now, you know that's ridiculous. Vocês sabem que isso é ridículo. Good deeds outweigh bad. Boas dádivas ou boas ações serem mais pesadas que más ações. A lot of people who call themselves Christians think that. Muitos que se chamam cristãos pensam que será assim. I'm not so bad. Eu não sou tão ruim assim. I think I've done more good than I have bad. Eu acho que eu fiz mais bem na minha vida do que mal. You stand in front of the judge. Compareça à frente do juiz. And you say, yes, Judge, I know I was speeding last week. E você pode dizer, olha, juiz, eu sei que eu estava acima da velocidade na semana passada. But I've driven more times within the speed limit than I have exceeding it. Mas a verdade é que eu tenho dirigido dentro do limite de velocidade mais vezes do que eu ultrapassei o limite de velocidade. Wouldn't my good deeds outweigh my bad? Será que as minhas boas ações, o meu bom dirigir não vai pesar mais do que o meu dirigir errado algum dia? There is not a court of law that would accept that. Nenhum tribunal aceitaria um argumento desses. It's ridiculous. É ridículo. That's the hope of the Muslim. Essa é a esperança do muçulmano. And they cannot be resurrected until every Jew on this earth has been killed. E eles não poderão experimentar a ressurreição até que todos os judeus desta terra tenham sido eliminados. Now, that's their law. Essa é a lei deles. I'm not making this up. Eu não estou inventando isso. You see, if you want to know what does a Catholic believe, Se você quiser saber o que um católico romano crê, you don't ask your Catholic neighbor você não pergunta ao seu vizinho que é católico. or even the local priest. Você não pergunta nem sequer para o sacerdote local da paróquia, They probably don't know. que provavelmente eles não sabem. You go to the canons and decrees of the councils. Você vai aos cânones e aos decretos dos concílios ao longo da história. You go to the law, a canon law, Você vai para a lei about do that cânon, thick. que é mais ou menos dessa grossura. You go to the creed. Você vai se referir ao credo You go deles. to the official documents of the Catholic Church. Você vai procurar os documentos oficiais da Igreja Católica Romana. Never mind what some Catholic says. Você não vai dar bola para o que algum católico diz. What does the church teach? O que é que a igreja ensina de fato? You say, oh, I have a very friendly Muslim neighbor. Você vai dizer, olha, eu tenho um amigo muçulmano, muito amigo meu, vizinho, Oh, they say Islam is peace. e ele diz que o Islã é paz. What was that 8-year war between Iran and Iraq about? O que foi aquela guerra que durou 8 anos entre Irã e Iraque? They used 1,000 tons of poison gas on one another. Eles usaram 1.000 toneladas de gás venenoso uns nos outros. They killed 1 million people. Mataram 1 milhão de pessoas. Wasn't that Muslim against Muslim? Isso não foi muçulmano contra muçulmano lutando? Why did Saudi Arabia ask us pagans to come to the Gulf in 1990? Por que a Arábia Saudita nos convocou, nós pagãos, a virmos para a Guerra do Golfo em 1990? Wasn't Saddam Hussein a Muslim? Saddam Hussein não era muçulmano? And hadn't he raped, just destroyed Kuwait? Ele não estava destruindo, acabando com o Kuwait? And he was heading for Saudi Arabia and all the Gulf states? Ele não estava indo rumo à Arábia Saudita e os outros estados do Oriente Médio? Who has killed 2 million blacks in the south of Sudan? Quem matou 2 milhões de negros no Sudão do Sul? Muslims. Muçulmanos. Who is doing the terrorism in the Philippines? Quem está realizando todos os atos terroristas nas Filipinas? It's not Baptists. Não são os batistas? What about Indonesia? E na Indonésia?
They have burned down 3,000 churches in the last 3 years. Nos últimos 3 anos, eles queimaram mais de 3.000 igrejas. They are killing Christians every day. Estão matando cristãos todos os dias. This is Islam, O Islã é assim, forcing people to convert. forçando as pessoas a se converterem à sua fé. 15 of the 19 states of Nigeria have adopted Islamic law. 15 dos 19 estados da Nigéria já adotaram a lei islâmica. They've killed thousands of Christians, Mataram milhares de cristãos. burned down hundreds of churches. Queimaram centenas de igrejas. Who are those warlords over there in Afghanistan? Quem são os senhores da guerra no Afeganistão? Aren't they all Muslims? Não são todos muçulmanos? Hasn't Islam been in Afghanistan for centuries? O Islã não está no Afeganistão há séculos. If we were not there, they will destroy that country fighting one another. Se nós não tivéssemos intervido ali, eles teriam se matado uns aos outros. Yeah. Look, Islam is peace. Islã é paz? Give me one example. Me dê um único You exemplo. can't give me one example. Você não é capaz de me dar um único And exemplo. I'll give you dozens of examples E eu dou dúzias de exemplos para where it vocês. brings terror and murder and slaughter. Onde eles trazem a guerra, o terror, a matança. And Islam is the major anti-Semitic movement in the world. E o Islã é o movimento antissemita maior que existe na face da terra. Boy, time goes by. O tempo voa. Turn to Deuteronomy 28:37. Read that. Deuteronômio 28, 37. 28, 37? 28:37. Deuteronômio 28, 37. Vocês serão um motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações, para onde o Senhor os levar. That's anti-Semitism. Isto é In all the antissemitismo. nations. Go to Jeremiah 29:18. Jeremias 29, 18. The people of God, the chosen people, the Jews, disobeyed the Lord. O povo escolhido de Deus, os judeus, desobedeceram ao Senhor. They went into idolatry. Eles abraçaram a idolatria. His judgment came upon them. E aí o juízo de Deus veio sobre He eles. said he would scatter them and they would be hated. E ele disse que ele os espalharia e eles seriam odiados. So you could read Jeremiah 29:18. I hope it's the same as in my Bible. Ok. Jeremias 29, 18. About anti-Semitism, should be. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei. 44:8. 44, 8. We give you many verses. Poderíamos dar muitos versículos, estamos we citando don't have alguns. time. Não temos tempo. Please understand this. Por favor, entendam o seguinte. Anti-Semitism is one of the major proofs that the Bible is true. O antissemitismo é uma das principais provas de que a Bíblia é verdadeira. This is one of these prophecies that is being fulfilled today, É uma das profecias que está se cumprindo hoje, down through history. através da história. 44:8. Por que vocês provocam a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir? Vocês se destruirão a si mesmos e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. In the book, I give you dozens of examples of anti-Semitism. No livro eu dou dezenas de exemplos de antissemitismo. Most of them you probably never heard of. Alguns deles provavelmente, ou a maior parte You deles, don't você get- provavelmente nunca ouviu falar. You don't get this in the newspaper or on television. Porque a televisão ou os jornais não divulgam esse tipo de notícia. March 25th, 2004, the United States blocked a UN resolution. Em 25 de março de 2004, os Estados Unidos obstruíram uma resolução da ONU. The UN was going to condemn Israel for a targeted killing of Hamas founder and leader Sheikh Ahmed Yassin. A ONU iria condenar Israel pelo assassinato do Sheikh Ahmad Jamil, que era o líder do Hamas. And the U.S. vetoed it. E os Estados Unidos vetaram essa resolução. Why would they do that? Por que fariam isso? They said,
we'll go along with this if you will also condemn Hamas for the hundreds of suicide bombing attacks targeting innocent women and children in Israel. Os Estados Unidos disseram: nós concordamos com essa resolução de vocês se vocês condenarem os milhares de terroristas do Hamas que mataram mulheres e crianças inocentes em Israel. The United Nations would not condemn them. Mas as Nações Unidas não quiseram condenar os They terroristas. have never condemned the terrorists. Eles jamais condenaram And atos they terroristas. will not condemn the E terrorists. eles não haverão de condená-los. Then the United States said, neither will we condemn Israel. Então aí os Estados Unidos disseram: então nós também não vamos condenar a Israel. Now, you know that the next month, Israeli missile also killed his successor. E vocês sabem que no mês seguinte, um míssil israelense matou o sucessor desse líder do Hamas, Abdul Aziz Rantisi. Abdul Aziz Ratisi. He walked out of a mosque Ele saiu de... with blocks, an Israeli missile has him. E a partir de o trajeto de algumas quadras, um míssil israelense atingiu o carro. Now, when you think of the technology that takes Quando você pensa na tecnologia necessária para se fazer to isso, know who's in a car para saber quem está num carro, and to make sure you only hit that car, e para ter certeza que você atinge somente esse carro, the Israelis can do that. os israelenses têm tecnologia para isso. Now, why would they do that? Por que fariam isso? Because Hamas calls for their destruction. Porque Hamas clama pela destruição de Israel. Hamas has trained and sent into Israel suicide bombers after suicide bombers. O Hamas foi quem treinou e enviou homens-bomba e mais homens-bomba a Israel. Get on a bus in Jerusalem, blow themselves up, innocent women and children. Eles entram num ônibus em Jerusalém e explodem, e com eles morrem mulheres e crianças. So Hamas doesn't tell you who the new leader is. Então Hamas hoje não diz mais quem é o novo líder deles. But I can tell you, Israel can find out. Mas eu posso dizer para você que Israel é capaz de descobrir quem é o novo líder Now, deles. I want you to understand this. Eu quero que vocês entendam o seguinte: It is not just Hitler and the German people who are responsible for the Holocaust. não são apenas Hitler e os alemães que são responsáveis pelo Holocausto. It is the entire world. É o mundo todo. And again, we document that for you in the book. E nós documentamos isso no livro que eu citei para vocês. 1942, President Roosevelt called a meeting of nations. Em 1942, o presidente Roosevelt convocou uma reunião das nações. They met in the Hotel Royal in Evian, France. Eles se reuniram no Hotel Royal em Avion, na França. 32 nations came. 32 nações compareceram. They knew that Hitler was going to exterminate the Jews. Eles sabiam que Hitler haveria de exterminar os judeus. And they all agreed they would do nothing. E eles todos concordaram que nada fariam contra isso. And it gave Hitler the great occasion to wash his hands like Pilate. Deu a Hitler a grande oportunidade de lavar as mãos como Pilatos. And Hitler mocked them. E Hitler se riu deles. Let me quote what he said. Eu vou citar o que ele disse. When they called this conference, Quando eles convocaram essa conferência, he said, I'll read it all. I can only hope that the other world, which has such deep sympathy for these criminals, that is the Jews, will at least be generous enough to convert this sympathy into practical aid. We, on our part, are ready to put all these criminals at the disposal of these countries, for all I care, even on luxury ships. eu só posso esperar que o outro mundo, ou outra parte do mundo que tem tanta simpatia com esses criminosos, entre parênteses judeus, seja pelo menos tão generosa para converter tal simpatia em ajuda prática. Da nossa parte, estamos dispostos a colocar esses criminosos à disposição desses países, no que me toca em transatlânticos de luxo. Hitler said, you don't want us to kill them? Hitler disse: vocês não querem que nós os matemos? We'll give them to you. Nós vamos dá-los a vocês. We'll even send them on luxury ships. Nós vamos mandá-los a vocês em transatlânticos de luxo. Nobody wanted them. Ninguém os quis. So when it ended, when the meeting ended of these 32 nations, Quando a reunião dessas 32 nações terminou, and they said, well, we just can't do anything. We can't help the Jews.
E eles chegaram à conclusão que nada podiam fazer, não podiam ajudar os judeus. Oh, Hitler said, "Oh, you complain about what we're doing. Então Hitler disse: vocês estão reclamando do que nós estamos fazendo? Well, it seems astonishing that you don't want to take them either." Mas me parece muito interessante vocês também não quererem ficar com eles. 1944, there were 500 Hungarian Jews untouched by the Nazis. Em 1944 havia 500 mil judeus húngaros que ainda não haviam sido tocados pelos nazistas. Hitler offered to sell them to the Allies for $2 apiece. Hitler se ofereceu a vendê-los para o Ocidente por $2 a cabeça. For $1 million, you could have saved 500,000 Jews. Por $1 milhão você poderia ter poupado a vida de 500 mil judeus. Brazil didn't offer to take them. O Brasil não se ofereceu para ficar com eles. America didn't offer to take Os them. Estados Unidos não se ofereceu para ficar England com wouldn't eles. take them. A Inglaterra não queria ficar com eles. England said there is no room in Palestine for them. A Inglaterra disse: não há espaço na Palestina para eles. You know that was a lie. Vocês sabem que isso é uma mentira. I'm just documenting for you that it wasn't just Hitler in Germany. Eu estou documentando para vocês que não era apenas Hitler na Alemanha. The whole world has their blood on its hands. O mundo inteiro tem o sangue dos judeus nas suas And mãos. God is going to punish this world, the nations E of this Deus world. haverá de punir esse mundo, as nações desse mundo, pelo que fizeram. Maybe you remember the ship St. Louis, passenger ship. Vocês talvez se lembrem do navio de passageiros chamado St. These Louis. were refugees fleeing from Nazi Germany. Eram refugiados fugindo da Alemanha nazista. Cuba had given them visas to enter Cuba. Cuba havia dado para eles vistos para eles entrarem em Cuba. And when the ship got in Havana Harbor, Mas quando o navio chegou em Havana, no porto, Cuba changed its mind. os cubanos mudaram de ideia. No, we won't let you ashore except $1 million each. Nós só permitiremos que vocês desembarquem ao preço de $1 milhão a cabeça. Nobody could pay it. Ninguém podia pagar isso. And to the shame of the United States, E para a vergonha dos Estados Unidos, Captain Gustav Schroeder Capitão Gustav Schroeder took his ship pegou o seu to the navio, United States. o levou para os Estados Unidos, They would not let any of them come ashore. e os americanos não deixaram nenhum deles desembarcar em seu solo. Central South America would not take them. A América Central e a América do Sul também não os recebeu. They were sent back to Hitler's ovens. Eles foram mandados de volta para os fornos de Hitler. This is not only Hitler's Holocaust. Isso não é holocausto apenas de It's the Hitler. Holocaust of the whole world. É o holocausto promovido pelo mundo todo. January 2nd, 1942, 2 de janeiro de 42. Nazi leaders met in a place called Wannsee Os líderes nazistas se encontram num lugar chamado Wannsee to discuss what they called the final solution to the Jewish problem. para discutir aquilo que eles chamaram de a solução final para o problema judaico. You've heard about 6 million. Vocês ouviram falar em 6 milhões de mortos. They had identified 11 million Eles já haviam identificado 11 milhões de in Eastern and judeus Western Europe. na Europa Oriental e Ocidental. They had already exterminated 500,000 with vans, gassing them. Eles já haviam exterminado 500 mil com vans que soltavam gases venenosos no meio da população. It was too slow. A coisa estava sendo lenta demais. They wanted to exterminate the Jewish people. Eles queriam exterminar o povo judeu. And so they planned the extermination camps. Então aí eles planejaram os campos de extermínio. I can tell you, February 10th, 1943, Em 10 de fevereiro de 1943, U.S. State Department Telegram number 354 o telegrama do Departamento de Estado norte-americano de número 354 it shut down all diplomatic communications about refugees, about the Nazi Holocaust. pôs fim a toda comunicação que dizia respeito a refugiados que estavam fugindo do Holocausto. State Department said, we don't want to hear about it. O Departamento de Estado americano disse: nós não queremos mais ouvir falar no assunto. Now, Condoleezza Rice today is the head of the State Department. Hoje, Condoleezza Rice é a responsável pelo Departamento de Estado. She's a Christian. Ela é cristã. She believes in replacement theology. Ela crê
na teologia da substituição. That's another form of anti-Semitism. É uma outra forma de antissemitismo. Now, I will take you to a scripture soon. Eu já vou levar vocês a um texto bíblico para isso. And in my book, I say, President Bush, you need to repent. E eu digo no meu livro, Presidente Bush, o senhor precisa se arrepender. Ah, but Condoleezza Rice can say, Mas a Condoleezza Rice pode dizer, oh, the church has replaced Israel. a igreja tomou o lugar de Israel. So you see, those prophecies in the Bible, they don't count. Então essas profecias da Bíblia não têm valor algum. The British White Paper, 1939. White paper, yeah, white paper. That's what it's called. Well, it's a special paper. It's always called a white paper. Yeah, but I mean, is it a newspaper? No. It's a document that the British government put out, official document. Documento preparado pelo governo britânico em 1939, chamado de o papel branco britânico. Eu não sei se o nome é esse em português, deve ser. You remember, Britain had been given the mandate to see that Jews got into so-called Palestine. Vocês devem se recordar que a Grã-Bretanha havia recebido o mandato de supervisionar a ida dos judeus para a Palestina. There are 11 million that are marked for extermination. Há 11 milhões a essa altura identificados para o extermínio. And England says, oh, we'll let in 10,000 a year for 5 years. E aí a Inglaterra diz, nós vamos permitir a entrada de 10 mil judeus por ano durante 5 anos. And we'll let an extra 25,000 refugees come. E nós vamos permitir que mais 25 mil venham. That's like an insult Isso é como se fosse um insulto to your conscience and your intelligence. para a sua consciência, a sua inteligência. 11 million marked for extermination. 11 milhões identificados para o extermínio. And we'll let a total of 50,000 come in. E nós vamos permitir que 50 mil venham. That is wicked. Isso é maligno. Britain is responsible for the Holocaust too. A Grã-Bretanha é responsável pelo Holocausto também. All the nations of the world are. Todas as nações do mundo o são. There is a rising tide of hatred against Jews in Europe. Existe uma tendência de ódio para com os judeus crescente na Europa hoje, In the United States, nos Estados Unidos. my wife and I were last year in Vienna. A minha esposa e eu estivemos em Viena no ano passado. We went to see the synagogue. Nós fomos visitar a sinagoga. They have heavily armed police, flak jackets, automatic weapons, Eles têm 24 hours a day. policiais tremendamente armados, com coletes à prova de bala, à frente da sinagoga 24 horas por dia, Guarding the synagogue. guardando a sinagoga. They're desecrating Jewish cemeteries. Eles estão profanando cemitérios judeus ao redor do mundo. A rising tide of anti-Semitism against Jews in Europe. Há uma tendência contra os judeus crescente na Europa. Some of the Jewish leaders say it is more dangerous than in the 1930s in Germany. Alguns líderes judeus têm dito que a coisa está mais feia, mais perigosa do que foi na década de 30 na Alemanha. You would find that hard to believe, E é difícil a gente acreditar nisso, mas é o que eles estão vendo. but it's true. Mas é verdade. Okay, what is anti-Semitism? O que é o antissemitismo? It is satanic. Ele é satânico. Oh, how can you make an extreme statement like that? Como é que o senhor pode fazer uma declaração tão extremada como essa? Very simple. É muito simples. It's biblical and logical. É bíblica e lógica. In Genesis 3:15, Genesis 3:15. Em Gênesis 3:15, When God said to the serpent, quando Deus disse à serpente, the seed of the woman is going to bruise your head, a semente da mulher vai esmagar sua cabeça, means he will deliver a death blow. He will destroy you. ou seja, ele vai desferir um golpe mortal, ele vai lhe destruir. Satan is brilliant. Satanás é brilhante de He's inteligência. got to kill that seed of the woman. Ele tem que matar a semente dessa mulher, essa semente da mulher. You read of this in Revelation 12. Nós lemos a respeito disso em Remember? Apocalipse 12. The woman about to give birth to a A child. mulher prestes a dar à luz a uma The criança red dragon is waiting to destroy. e o dragão vermelho prestes a destruir essa criança. The Messiah is going to come through Israel. He'll be a Jew. O Messias viria através de Israel, seria um judeu. Well, think for a minute. Pense um instante.
Satan must destroy the Jews. Satanás então tem que destruir os judeus. It's not mysterious. Não é misteriosa a It's very coisa. logical. É muito lógica. And if he could have destroyed the Jews, no Messiah. Se ele conseguisse destruir os judeus, não haveria Messias. But the Messiah came, Mas o Messias veio, defeated Satan on the cross. derrotou Satanás na cruz. That's not the end. Mas esse não é o fim. Oh, he brought salvation to those who will believe in him. Ele trouxe salvação a todos que nele crerem. Do you understand? If Hitler could have destroyed the Jews, if the Muslims could destroy the Jews, no second coming of Christ. Se Hitler fosse capaz de destruir todos os judeus, se os muçulmanos fossem capazes de destruir todos os judeus, não haveria segunda vinda de Cristo. We're not talking about the rapture. Nós não estamos falando do arrebatamento. We're raptured in heaven. Nós já estaremos arrebatados no céu a essa altura. Some of you believe in a post-trib rapture. Alguns de vocês creem num arrebatamento pós-tribulação. Oh, when do you have the judgment seat of Christ? E quando é que será então o tribunal de Cristo? And there's a wedding in heaven. Há um casamento nos céus. Christ is married to his bride in Revelation 19. Em Apocalipse 19, Jesus se casa com a sua noiva. Then he returns with his bride E aí ele volta com a sua noiva to rescue Israel in the midst of Armageddon para resgatar Israel no meio do Armagedon and to rule on the throne of his father David. e para reinar no trono do seu pai Davi. But if Israel no longer exists, Mas se Israel não existir a essa altura, God is a liar. Deus é mentiroso. He has had the moral ground pulled out from under him. Ele terá tido o tapete moral removido debaixo dos seus pés. God has hundreds of promises in the Bible. Deus tem centenas de promessas na sua palavra, He would preserve the Jews, que ele preservaria os judeus, bring them back to their land, os traria de volta à sua terra, and the Messiah would return. e aí o Messias voltaria. That's when 2/3 of all Jews will be killed. É essa altura que 2/3 dos judeus serão exterminados. Zechariah 13. Zacarias 13. And the 1/3 that are left, E 1/3 que restar, they will look on me whom they pierced. eles olharão para mim a quem traspassaram. Israel will be saved, all Jews left alive. E aí todos os judeus que estiverem vivos a essa altura se converterão, serão But salvos. if there's no Jews, Mas se não houver judeus, all those promises from God are lies. todas essas promessas de Deus são mentiras. How can Satan be condemned by God Como é que Satanás poderia ser condenado por when Deus Satan has proved that God is a liar? quando Satanás provou que Deus é mentiroso? We're safe in heaven. Porque nós estaríamos a salvo no céu. No second coming. Não haveria segunda vinda. Jesus Christ cannot take this world from Satan and the Antichrist. Jesus Cristo não poderia tomar esse mundo de Satanás e do If anticristo there are no Jews left. se não houvesse judeus. You understand the importance of Israel? Vocês entendem a importância de Israel? God has tied his integrity to Israel. Deus atou a sua integridade a Israel. Remember, 203 times he's called the God of Israel. Lembre-se, 203 vezes ele é chamado do Deus de Israel. Israel doesn't exist? Israel não existe mais? What kind of a God is that? Que tipo de Deus é esse? Okay, you understand a little bit about anti-Semitism, Bom, agora que vocês entendem um pouquinho sobre antissemitismo, and we've given you some documentation about it. e nós demos alguma documentação a respeito do We que talked- falamos. We talked about other prophecies Falamos sobre outras profecias that are being fulfilled que today, estão sendo cumpridas hoje, and we won't go back over those. e nós não voltaremos a elas. Now, turn to Joel chapter 3, verse 2. Por favor, abram em Joel 3:2. Daniel, Hosea, Joel, Daniel, Oséias, Joel. okay? You go read it. Reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. One of the questions we often get when we're in Brazil Uma das perguntas que frequentemente nos fazem quando chegamos ao Brasil is Brazil in prophecy in the Bible? é: o Brasil faz parte das profecias bíblicas? Of course it is. É claro que faz parte. We just read it. Acabamos de lê-lo.
Is the United States in prophecy? Os Estados Unidos fazem parte da profecia Of bíblica? course it is. Fazem parte, sim. Is Australia in prophecy? A Austrália faz parte da profecia bíblica? Of course it is. Claro que faz parte. We just read it. Acabamos de ler. All nations. Todas as nações. All nations. Todas as nações, todos Não. os povos. Now, this is a powerful prophecy only for today. É uma profecia muito forte para os dias de Well, hoje. it has two parts. Ela tem duas partes. God is going to punish all nations Deus punirá todos os povos for what they've done to his people. pelo que fizeram ao seu povo. Well, I'm not making this up. Gente, eu não estou inventando isso, está escrito aqui. It's right here in Scripture. Está aqui nesse versículo. You could go to Zechariah chapter 14. Você poderia abrir em Zacarias 14. God says the same thing. Deus diz a mesma coisa. I'm going to bring all nations against Israel. Eu vou trazer todas as nações, todos os This povos is- contra Israel. This is Armageddon. Gente, isso é o Armagedon. Two purposes of Armageddon. Há dois propósitos para o Armagedon. God is going to punish the nations of this world for what they've done to Israel. Deus haverá de punir as nações desse mundo pelo que fizeram a Israel. And he's going to break the hard heart of the Jewish people E ele vai quebrantar o coração duro until dos judeus. until they cry out Até que eles clamem a Deus. for their Messiah. Clamem pelo seu It's Messias. hopeless. Porque eles estão sem esperança. All nations of the world have come against Israel. Todas as nações do mundo se reuniram contra Israel. As- Peritos na área militar ainda assim serão incapazes de Jesus- lutar essa guerra. Jesus said, "You will not see me again until you say, 'Blessed is he that comes in the name of the Lord.'" Jesus disse: vocês não me verão de novo até que seja dito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. The name of the Lord, that's the name of the Father. Em nome do Senhor quer dizer em nome do Pai. Remember in John 5, Vocês se lembram em João 5? Jesus said, "I have come in my Father's name, Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai and you receive me not." e vocês não me receberam. Another one is going to come in his own name, Outro virá em seu próprio nome, Antichrist. o Anticristo. Him you will receive. A ele vocês receberão. And you will not see me E vocês não me verão until you cry out for that one who comes not in his own name, but in the name of the Lord. até que vocês venham aquele que não vem em seu nome, mas que vem em nome do Senhor. Okay, that's Armageddon. Armagedon, queridos. Now, look at that verse. Olhem bem esse versículo I'll que gather all lemos. nations, Eu vou reunir todos os povos and I'm going to plead with them. That means I'm going to punish them. e eu vou... where does it say plead? That's Joel 3:2. Okay, but I don't see the word plead here. Well, in King James, it's plead. It means punish. Okay. E eu os punirei, eu os julgarei For what they've done to my people. pelo que eles fizeram com o meu povo. Two things, these are specific. Duas coisas bem específicas. Look, this is not the French quatrains of Nostradamus. Agora me pegou. Isso não é... These are not the Os- French quatrains of Nostradamus. I don't know the name of it in Portuguese. Os quadrantes de Nostradamus. Nostradamus. This is not some psychic prediction. Não é uma predição de algum médium. It's very plain. É muito claro. I'm going to punish all nations for what you did. Eu vou julgar todas as nações pelo que fizeram. Two things. Duas coisas. You scattered my people. Vocês espalharam o meu That's povo. anti-Semitism. Isso é You antissemitismo. chased them from one nation to another. Vocês os Pogroms. expulsaram de uma nação a outra. Okay, that's been going on for many centuries. Isso tem se perpetuado já há séculos. Still going on today. Ainda acontece hoje. But look at the second one. Mas veja o segundo motivo. You divided my land. Is that what it says? E repartiram entre si a minha terra. Okay. Now we're getting you to think. Agora nós estamos fazendo você pensar. My wife says, "You're not the only one that thinks. They all think." A minha esposa sempre diz para mim: você não é o único que pensa, todo mundo pensa. Okay, so we all think. Então todos pensamos. They parted my land, divided my land. E repartiram entre si a minha terra. Now listen, Israel has been conquered by many nations. Israel já foi conquistada por muitas nações. Did any conqueror ever divide Israel? Qualquer conquistador já dividiu a terra de Israel? A conqueror doesn't divide the land it conquers.
Um conquistador não divide a terra que ele conquista. It keeps it all for itself. Ele guarda essa terra toda para si. Today, for the first time in history, Hoje, pela primeira vez na história humana, the nations of this world have joined to divide Israel. as nações do mundo estão se reunindo para dividir Israel. I'll just give you a quick history lesson. Uma breve lição de história para In vocês. 1917, Balfour Declaration. 1917, a Declaração Balfour. 1919, Paris Peace Conference. Em 1919, a Conferência de Paz de Paris. 1922, Declaration of Principles by the League of Nations. Em 1922, a Declaração dos Princípios pela Liga das Nações. The whole world recognized that piece of land that was called Palestine belonged to the Jews. O mundo inteiro reconhecendo que aquela terra que era chamada de Palestina pertencia aos judeus. It was to become the national home of the Jewish people scattered all over the world. Deveria se tornar a terra natal dos judeus espalhados pelo mundo todo. Britain was given the mandate to see that it happened. Para a Grã-Bretanha foi dado um mandato para se certificar de que isso de fato ocorreria. Is this history? Isso é história? Of course. É claro que é história. And Britain betrayed the Jews for oil. Mas a Inglaterra traiu os judeus por causa de petróleo. They let in Arabs and kept Jews out. Eles deixaram os árabes entrar e mantiveram os judeus afastados da sua própria terra. Holocaust survivors in half-sinking ships within sight of the promised land, driven back by the British Navy. Os sobreviventes do Holocausto em navios onde eles podiam avistar a terra deles, foram expulsos pela Marinha Britânica. It is evil what they did. O que eles fizeram é maligno. And it cost Britain its empire. E isso custou a Grã-Bretanha o seu império. God said, I will curse those that curse you. Deus diz, eu amaldiçoarei aqueles que te And amaldiçoarem. you can count the demise of the British Empire from when the 20s and 30s they betrayed the Jews. E você pode começar a ver a derrocada da Marinha Britânica a partir de quando eles traíram os judeus na década de 20 e de 30. Britain gave most of that land to create the nation of Jordan. A Inglaterra deu a maior parte desse território para a criação da nação chamada Jordânia. And November 29th, 1947, E 29 de novembro de 1947, UN Resolution 181, a resolução 181 da ONU it is called the partition of the land. chama-se o dividir da terra. The nations of this world joined to divide up Israel. As nações do mundo se juntaram para dividir Israel. And Israel got 13% of what they'd been promised. E Israel acabou com 13% daquilo que havia sido prometido nas declarações anteriores a eles. I ask you a question. Eu faço uma pergunta a Is that a vocês. fulfillment of this prophecy? Isso é ou não um cumprimento Amazing dessa prophecy. profecia? Uma No one profecia can deny tremenda. it. Ninguém pode negar isto. The nations of the world divided Israel. As nações da terra repartiram a terra de Israel. All right. What is the basis of every so-called peace proposal? Qual é a base de qualquer proposta de paz existente hoje? Israel, give them more land. Israel, dê um pouquinho mais de território a eles. Give them more land. Dê mais território a eles. Give them more land. Dê mais território a eles. The roadmap to peace of President Bush. O mapa da paz do presidente Bush. Israel, give them more land. Israel, dê um pouquinho mais de território para eles. They just were pulled out of the settlements in Gaza. Acabaram de ser tirados dos assentamentos em Gaza. I was talking with an eyewitness. Eu conversei com uma testemunha ocular disto. He said these people, these Jewish people in Gaza, Ele diz, os judeus existentes ali em Gaza, not all of them, but most of them, não todos, mas a maior parte, they are Zionists. são sionistas. They believe that God gave this land to the Jews. Eles creem que Deus deu essa terra aos judeus. Many of them did not pack their bags. Muitos nem sequer fizeram as malas. They were believing that God would intervene at the last moment. Eles estavam crendo que Deus haveria de intervir no último momento. I can tell you the soldiers were very kind to them.
Eu posso afirmar que os soldados foram muito criteriosos com eles. You want to say something? Go ahead. Se você quer dizer alguma coisa, fale o que você tem a dizer. The father addresses his family and the soldiers. Então o pai se dirige à sua família e aos The soldados. soldiers came with no weapons. Os soldados vieram sem armas. He is weeping. O pai está chorando. The family's weeping. A família está chorando. The soldiers are weeping. Os soldados estão chorando. In house after house after house. E em casa depois de casa e após casa. These people were so emotionally overwrought. Essas pessoas estavam tão tomadas They emocionalmente. couldn't gather the strength to pack their bags and get up and walk out of the house. Não tinham nem sequer força para fazer as malas e partir daquelas The casas. soldiers had to pack their bags and carry them out, Os soldados tiveram que fazer as malas das pessoas Which e they- carregá-las. which they did very gently O and que eles with fizeram com with- muito cuidado much sympathy. e com entendendo o que se passava no coração daquelas Now, the pessoas. popular T-shirt in Gaza Agora aquela camiseta tão popular hoje em and Gaza the West Bank. e também na Cisjordânia. Now we have Gaza. Agora temos Gaza, Tomorrow the West Bank, amanhã Cisjordânia and then Jerusalem, e aí Jerusalém, because they want to wipe the Jews out entirely. porque eles querem aniquilar os judeus. God says, Deus diz: I am going to punish the nations of this world. eu vou punir as nações deste mundo, What they've done to my people o que Israel. eles fizeram para o meu povo Israel. And they have divided my land. Eles repartiram entre si a minha terra. Now, there was I've got to stop. There was a wealthy Israeli. Havia um judeu muito próspero. You see, Israel is going to destroy all the houses, Israel vai destruir todas aquelas casas dos assentamentos, which they did. o que na verdade já fizeram. They're not going to let these enemies have the fruit of their labors. Eles não vão permitir que o inimigo tenha o fruto do trabalho penoso deles. And they had to exhume their dead Eles from the tiveram que cemeteries. exumar os mortos dos cemitérios, They had to carry the bodies out tiveram que carregar os ossos, o que sobrou, because the Muslims would destroy the cemeteries, desecrate the bodies. porque os muçulmanos haveriam de destruir os cemitérios e profanar aqueles But túmulos. there was a wealthy Jew, Houve um judeu então muito próspero, and you know what Israel has done with that land is amazing. e o que Israel fez com aquela terra é algo impressionante. Now don't say I'm pro-Jew and anti-Arab. E não diga, por favor, que eu sou pró-israelita, pró-Israel e anti-árabe. But some of you have been there. Mas alguns de vocês já estiveram lá em Israel. It's the same land everywhere. É a mesma terra igualzinha em todo canto. You could drive into Gaza Você pode chegar de carro em Gaza and see the beautiful homes and yards and gardens and fields. e ver aquelas casas bonitas, aqueles jardins maravilhosos, tudo muito bem trabalhadinho, aqueles campos bonitos plantados. And go from the Jewish section to the so-called Palestinian section. E aí você sai do setor israelense e você vai para o setor palestino. I'm sorry, I don't want to offend anybody. Eu sinto muito, não quero ofender ninguém. I'm only telling you the truth. Estou apenas dizendo a verdade para It's like vocês. a junkyard, É como slum, se fosse uma favela. unbelievable. É impressionante. You can go from Israel to Jordan, Você vai de Israel à Jordânia, Israel to Egypt, Israel ao Israel Egito, to Lebanon. Israel ao Líbano. It's the same soil. É a mesma terra. Israel is blooming like a garden. Israel está desabrochando como um jardim. Nothing. Nos In outros these other lugares, nada. So they had beautiful hot houses. Hot houses with, glass. Ok. Eles construíram estufas muito bonitas. They practically feed Europe, Israel Eles does. praticamente alimentam a Europa com essas The fruit estufas. and oranges and Com vegetables. frutas, laranjas, legumes. And many of these hot houses were in Gaza, E muitas dessas estufas estavam em Gaza, in the Israeli settlement. no assentamento israelense. And a wealthy man said, "Don't destroy them. E um homem rico disse: não destruam isso. I'll pay for them."
Eu pago por because elas. I want to give it to the Palestinians. Porque eu quero dar para os palestinos isso aqui. We want to give them a start Nós queremos dar para eles um bom começo in a productive life, e uma vida produtiva, to earn a living and sell things. para que eles possam ganhar dinheiro vendendo aquilo que eles produzem. And as soon as Israel pulled out, E logo que os israelitas saíram da faixa de Gaza, here came the Palestinians like animals. os palestinos entraram ali como se fossem animais. They tore these hothouses apart Destruíram todas essas estufas, just to get some metal, só para obter um pedaço de metal, to get a piece of glass. um pedaço de vidro. It's a tragedy, É uma tragédia what is happening in the Middle East, o que está acontecendo no and Oriente what the Médio world is forcing upon Israel. e o que o mundo está forçando para acontecer sobre Israel. And God has not forgotten. Deus não se esqueceu disso. Well, my time is gone. Meu tempo se acabou. You can ask questions, or we can come back and we'll talk a bit more about it. Talvez você tenha perguntas e você pode fazê-las e possamos voltar a esse assunto. The Bible has foretold it all. A Bíblia já o predisse. Exactly what the Bible said is what is happening. Exatamente o que a Bíblia predisse está acontecendo. Father, thank you for your word. Pai, obrigado por tua palavra. Thank you for the time we've had together. Obrigado pelo tempo que tivemos juntos. I pray that I would love your word more, Eu oro para que eu ame mais a tua palavra, that each one of these dear people would love your word more. que cada um desses queridos irmãos ame mais a tua palavra. I pray that what we have seen from your word would excite us Eu oro para aquilo que nós vimos da tua palavra nos deixe entusiasmados, and give us a hunger and thirst to know more para nos dar uma fome, uma sede de conhecermos mais of what you have said, daquilo que disseste, so that we can rescue others. para que possamos resgatar a outros. We ask it in Jesus' name. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.